Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Era Betel e Ai, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão, invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um em companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra. E te pedimos, ó Senhor amado, que por meio dela tu venhas falar conosco, transformar o nosso coração. Dá-nos, ó Senhor amado, uma visão mais clara do teu propósito para a nossa vida. Acertar, ó Senhor amado, o nosso coração, para que assim, ó Deus, nós possamos, ó Pai amado, ajustados à tua vontade, andar contigo, ó Pai, no dia a dia. Não andar como se andássemos sozinhos, mas andar cientes da tua presença em nossas vidas e em todo o tempo, ó Pai, conversando contigo, por meio da oração e te ouvindo, ó Senhor, por meio da palavra. Nós pedimos isso, ó Senhor. Fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar, irmãos? O capítulo anterior fala sobre o chamamento de Abrão. A Bíblia conta detidamente, bem detalhadamente, a questão do dilúvio, né, anterior e posterior ao dilúvio, e depois dando aí, né, passando aí mais 2 capítulos, entra logo na história de Abrão. E já abre a história, né, dando a genealogia, mencionando que ele sai com o seu pai para a terra de Harã, sai de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus seria onde hoje, mais ou menos, é o Iraque, o sul do Iraque, nos dias de hoje, e eles saem, então, em direção oeste, com o propósito de irem para Canaã, mas eles param em Harã, né, e ali eles ficam. Harã, o nome dessa terra, é também o nome do tio de Abrão, do pai de Ló, que havia falecido. Mas, no meio desse caminho, parece que mudam os planos. Chegando a Harã, ao invés de só pararem um pouquinho em Harã e descerem para Canaã, o pai de Abrão, Tera, né, resolveu ficar, e ali foi ficando, até que finalmente ele morreu. E aí, então, Deus fala com Abrão para ele descer para Canaã, para a terra de Canaã, sair da sua parentela, né? Porque provavelmente aquela terra chamada Harã era a terra também onde havia vários parentes de Abrão, ligados, obviamente, ao tronco familiar de Harã, o seu tio,
E então, Deus ordena que ele saia da sua parentela, saia do meio das pessoas que ele conhecia, e fosse ele para a terra de Canaã. E Deus fez promessas a Abrão. Deus prometeu a Abraão que daria toda aquela terra para ele. Disse para Abraão, né, que ele faria de Abraão uma grande nação, que ele o abençoaria e engrandeceria o seu nome. Ordenou que Abraão fosse uma bênção, né, que ele fosse, né, seja uma bênção, né, e fez uma declaração a Abraão dizendo que aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados por Deus, e aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam igualmente amaldiçoados por Deus. Então, Abraão, quando sai de Harã em direção à terra de Canaã, ele sai com essas promessas maravilhosas. Deus falou com ele sobre isso. E aí, então, portador dessas promessas maravilhosas, Abraão, então, obedece e sai de perto da sua parentela. Sair de perto da sua parentela e ir em direção a uma outra terra que não era a terra, digamos assim, dos seus parentes, uma terra distante, onde ele não tinha familiares ou parentes, era em si um risco naquela época. Abraão era um homem nômade. Nós estamos falando de um tempo em que haviam cidades já, mas essas cidades eram cidades ainda pequenas, né? A sociedade, a humanidade estava se estruturando nessa questão, e havia muitos homens nômades ainda, e Abraão era um nômade. Naquele tempo não havia fronteiras, naquele tempo não havia cercamento de terras, então Abraão tinha que ir andando com o seu gado, ele era um homem, um pastor, né? E ele tinha que, obviamente, ir andando onde estava a melhor vegetação, e ele então recebe essa ordem, essa promessa de Deus, e ele sai de sua parentela, sai do meio dos seus parentes, né? Ou seja, deixa a sua segurança, porque o seu clã, as pessoas que tinham alguma identificação com ele, identificação parentesca, que seriam uma espécie de proteção para ele, ficam para trás, e sai Abraão então com a sua esposa, né, o seu sobrinho Ló, e vai para a terra de Canaã. Deixar a segurança da sua parentela foi um ato de fé, porque agora ele estava exposto numa terra que ele não era conhecido, que ele não sabia quem iria encontrar naquele lugar, mas ele foi em confiança a Deus. Quando nós temos um chamado de Deus, e todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador têm um chamado do Senhor. Todos nós fomos chamados para sair do mundo, né? Sair do espírito desse mundo e ingressarmos no reino de Deus. Todos nós temos um chamamento do Senhor de transformação nas nossas vidas e de mudança do eixo da nossa confiança. Quando nós fomos chamados em Cristo, fomos chamados para mudar o eixo da nossa confiança. Ou seja, aquelas coisas que nos davam segurança, que nos davam confiança, elas não devem mais ter essa função. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Temos que deslocar a nossa confiança para depositá-la no Senhor. Não é que a gente não vá confiar ou não vá ter outras ligações ou outras coisas assim, mas é que o centro da nossa confiança, né, o eixo, o que faz a nossa vida girar, o que faz a nossa vida se mover em paz, em segurança, não é a nossa família, não é o nosso emprego, não é o lugar que conhecíamos, não são as coisas onde nós nos estruturamos, com que nós estruturamos, digamos assim, a nossa vida profissional ou mesmo a nossa vida familiar, mas o eixo, o centro, o que deve mover a nossa paz e mover a nossa vida, a nossa felicidade, é ter a confiança no Senhor. Essa mudança de eixo muitas vezes não é percebida pelas pessoas. Muitas vezes nós fazemos isso, mas não compreendemos o quanto é importante e o quanto é valioso fazer essa mudança dentro do nosso coração. Passar a confiar verdadeiramente no Senhor e não nas coisas que nós organizamos, e não nas pessoas que nos cercam, e não naquelas coisas comuns em que as pessoas depositam sua confiança. Se você tem poupança, se você tem casa própria, se você tem alguma
a pessoa então se sente segura, né? Sendo que todas essas coisas podem passar de uma hora para outra, mas o centro da nossa confiança tem que ser deslocado para confiar em Deus, no Senhor. Amém? Família é bom, não é? Ter a sua casa é bom, não é isso? Enfim, ter poupança, puxa, isso é bom, muito melhor do que ter dívidas. Né? São coisas boas, mas a nossa esperança, tranquilidade, a nossa paz não pode estar apoiada nessas coisas. O Senhor nos chamou e se revelou a nós para que nós pudéssemos andar pondo o nosso coração, pondo a nossa confiança, a confiança do nosso coração no Senhor. Foi isso que Abraão fez. Esse texto aqui mostra para nós que o seu pai tentou ir para Canaã, né? Mas no meio do caminho, chegou no meio da família, chegou no meio das pessoas que ele conhecia, ele disse, não, eu vou ficando por aqui, né? Ou seja, se apoiou naquilo que era humano, se apoiou naquilo que ele já conhecia, se apoiou no estilo de vida que ele já conhecia, e ficou por ali e se acomodou. Mas agora que o pai de Abraão morreu, segue o plano. E Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela. Não é que nós devamos sair da nossa parentela, mas nós devemos tirar a nossa confiança, o centro da nossa confiança, da mão de pessoas e colocar a nossa confiança no Senhor. Amém? Ele sai então, e agora, ele não está sozinho, mas ele está com o Senhor, obviamente, mas ele está pondo a sua confiança no Senhor e ele desce para Canaã. A terra lá em cima, tanto Ur quanto Harã, né, eram terras que eram habitadas por povos semíticos, povos semitas. Né? Lembra, o Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Né? Os semitas habitaram prioritariamente a região ali da Caldeia, da Turquia ao norte, os cananeus habitaram mais embaixo. Né? E quando ele então está indo para a terra de Canaã, não é que não fossem parentes, de certo modo, em grau muito distante. Na verdade, todos somos, né? Todos descendemos de um mesmo tronco. Mas é que não eram pessoas de contato, e eram pessoas com outros hábitos e com outra visão de mundo. Deus chamou Abraão, ele não tinha chamado os cananeus. A linhagem segue, né, por meio dos semitas. Quando Deus chama Abraão, ele então estabelece isso. Pelas suas próprias razões, Deus escolheu. E agora Abraão está indo para o meio de um povo estranho, está indo para o meio de um povo que não conhece a ele, está indo para o meio de um povo onde ele não tem segurança, onde ele não tem nenhuma estrutura, a não ser aquilo que ele leva consigo. Né? Mas a sua confiança agora está no Senhor. Ser chamados pelo Senhor é ser chamados a depositar a nossa confiança em Deus e passar a andar segundo a sua instrução e não segundo a nossa lógica pessoal. A lógica pessoal seria, fica no meio da terra que você conhece. A lógica pessoal, a lógica humana para isso seria, fique no meio dos teus parentes, fique no meio daqueles que te protegem, fique no meio daqueles com quem você já tem uma história construída. Mas Deus chamou ele para outro lugar. E o que Deus está dizendo agora para ele é, você vai pôr a sua confiança em mim, nas minhas promessas. E isso é deslocar o eixo da nossa confiança. É passar a confiar nas promessas de Deus e não nas estruturas que nós criamos pessoalmente. Amém? Voltando a falar, Deus prometeu para ele dar a ele a terra de Canaã. Deus prometeu para ele que ele engrandeceria Abraão e faria dele uma grande nação. Deus ordenou que ele fosse uma bênção. E Deus disse, olha, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E eu vou lhe dizer uma coisa, meus irmãos. Nós que somos filhos da fé, descendentes na fé, descendentes de Abraão, também sobre as nossas vidas estão as mesmas coisas. O Senhor vai nos engrandecer, pode não fazer de você uma grande nação, até porque mais ou menos essas coisas já estão estabelecidas no mundo, mas Ele vai nos engrandecer, Ele vai nos abençoar, Ele tem uma ordem para que nós sejamos uma bênção, Ele vai nos sustentar, e aqueles que nos abençoarem serão abençoados.
aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, se levantaram contra o Deus do povo de Deus. Amém? E é assim que funciona, até agora. E Abrão sai dali então, e quando ele chega em Betel, ele levanta um altar. Ele levanta um altar para adorar o Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor, nós automaticamente temos que passar a cultuar a Deus ou a marcar a nossa vida com a presença de Deus. Quando ele chega em Betel, quando ele obedece, ele se desloca, ele vai até Betel, ele monta um altar. Para quê? Para que ele pudesse adorar o Senhor. Para que aquele lugar ficasse marcado não só como um lugar onde ele chegou e amontoou pedras para fazer um altar, mas um lugar onde ele estabeleceu a sua gratidão, onde ele agradeceu a Deus, louvou a Deus pelas promessas maravilhosas que ele tinha recebido. A gente adora a Deus não pela consumação das promessas, a gente adora a Deus por termos recebido promessas do Senhor. Amém? Não espere as coisas acontecerem, não espere as coisas se resolverem para você adorar a Deus. Com Deus a gente adora primeiro e recebe depois. Amém? Primeiro nós nos colocamos segundo a vontade dEle, na confiança dEle, nas promessas dEle. Porque se nós não adorarmos o nosso Deus, enquanto a vida que Ele oferece é uma promessa, então nós não estamos confiando de fato. Porque fé ou confiança nesse aspecto é certeza de coisas que ainda se esperam, convicção de coisas que não se podem ver, certeza de coisas que ainda se esperam, se aguardam. E o chamamento do Senhor para nós é andarmos em fé. Amém? Erga um altar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ainda não deu certo, você ainda não é o dono da terra, você ainda não foi engrandecido, você ainda não viu grandes mudanças, mas primeiro adore ao Senhor, confie nele e permaneça adorando a Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que vemos e pelo que temos. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida e Ele cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Amém? E aqui então esse Abraão é descrito no capítulo 13 como um homem muito rico, como nós já vimos. Ele sai de lá, ele vai até Canaã, mas em Canaã havia fome, ele foi para o Egito, no Egito ele enriqueceu mais ainda. E quando ele volta para Canaã, diz aqui nesse texto que nós lemos, ele volta e vai direto para o altar que ele tinha edificado ao Senhor. Ou seja, ele teve que ir para uma outra terra, mas ao voltar para aquela terra, ele volta para adorar a Deus. O centro da sua experiência, do centro da sua vida, se tornou a sua adoração a Deus. Nós podemos rodar mundo, mas nós temos sempre que voltar para o altar do Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós temos que sempre voltar para o altar do Senhor. O altar, ou seja, a presença de Deus, a adoração a Deus tem que ser o centro da nossa vida. Amém? As suas promessas, o centro da nossa confiança, e a adoração a Deus, o centro da nossa vida. É importante nós estabelecermos essas mudanças de visão, de parâmetros. Se a minha vida, se o centro da minha vida não for a minha adoração a Deus, eu não tenho mais, ou seja, eu não tenho mais um parâmetro, um porto seguro para onde retornar, um norte. Fala sobre norte. A navegação se desenvolveu no mundo a partir do momento que inventaram instrumentos de navegação. Enquanto esses instrumentos não existiam, a navegação era costeira, eles andavam só no Mediterrâneo, beirando a costa, porque tinham medo de se perder. Quando alguém descobriu, quando inventaram o norte, seja pela bússola ou antes um pouquinho, o astrolábio, que eles podiam mirar nas estrelas, quando inventaram alguma coisa, quando inventaram algum aparelho para se referirem ou tomarem por referência um ponto invariável, um ponto que não muda, então isso permitiu que eles pudessem navegar para terras mais distantes. É isso aí. Quando o norte, quando o centro, quando o invariável da nossa vida é a adoração a Deus, nós podemos navegar, nós sabemos onde é o porto para onde nós temos que voltar. Amém? Nós sabemos voltar para o lugar da adoração. Nós saberemos voltar para o lugar de onde não podemos nos afastar nunca.
Então, a nossa vida, meus irmãos, se você pensa em dar grandes voos na sua vida, né? Ou mesmo se você planeja grandes coisas, lembra de uma coisa: há um porto para o qual eu tenho que voltar, há um altar para onde eu tenho que voltar. Porque esse altar tem que ser o centro da minha vida. A adoração a Deus, a comunhão com Deus tem que ser o centro da minha vida. A confiança em Deus tem que ser o centro da minha esperança, nas promessas de Deus. E o próprio Senhor, a adoração a Deus, o centro da minha vida. Pode-se fazer muitas coisas, mas nós temos que voltar de novo ao primeiro altar, ao altar da adoração do Senhor. E aqui descreve Abraão como um homem muito rico. E é importante a gente pensar um pouquinho nessa questão de riqueza. Porque riqueza, para Abraão, imagina o que Abraão tinha, se você não acha que essa era uma vida bem pobre. Abraão morava em tenda, não morava em nenhum castelo, nenhuma mansão, nem uma casinha forte, ele tinha uma tenda. Sabe como é que é? Bom, não sei se você sabe como é que é passar e morar numa tenda. Quando venta, ela sacode, não é? Ela sofre avarias. Por quê? Porque é feito de um material fraco. Se você já acampou alguma vez na sua vida e passou por uma ventania, né? Eu me lembro quando eu era jovem, de vez em quando acampava ali em Arraial do Cabo, e tinha um vento muito forte às vezes, e a tela, tem um tecido interno na tenda, que é para passar o ar, né? Eu acordava cheio de areia na cara, né? Ficava o resto do dia mastigando areia, toda hora tinha que bochechar água, você achava mais areia dentro da boca. A tenda não é um lugar muito confortável. Abraão não era um homem rico no sentido que nós dizemos hoje de alguém rico. Você pensa hoje numa pessoa rica morando num baita apartamento, ou numa baita mansão, ou mesmo numa coisa, né, estável. Abraão morava em tenda. Abraão andava com gado, o gado cheira mal. A gente pensa, né, nas nossas casas hoje em dia, que é tudo cheirosinho, né? Abraão andava com aquilo que fedia. Porque sabe como é que é? Você ainda não conseguiu, até hoje não conseguiram isso ensinar, né? O boizinho, ensinar o cabritinho, a ovelhinha, a fazer as coisas no lugar certo. Só quem aprendeu foi o gato e o cachorrinho quando você bota o tapetinho em casa, né? Mas o resto não aprende. E faz em qualquer lugar, e por todo lugar, né? Abraão também não tinha celular, ele não tinha televisão, ele não tinha luz elétrica, ele não tinha ar-condicionado ou aquecedor para o inverno. Nós, hoje em dia, seríamos considerados por essas pessoas daquele tempo ricos. Mesmo aqueles que, né, não se consideram ricos, seriam considerados ricos, porque temos muitas coisas. E eu disse que é bom a gente parar para refletir um pouquinho aqui, a respeito do que é que nós consideramos riqueza. O que é que você considera prosperidade? Ter carro, ter um celular, ter televisão, ter a casa própria? Tudo isso faz parte, não é? Mas o que é realmente riqueza? Porque enriquecer, ou ser rico, desculpe, não é apenas ganhar, é também não perder. Principalmente não perder as coisas principais. O que de fato faz alguém se sentir rico? Abraão era um homem muito rico, a Bíblia fala aqui que ele tinha gado, ele tinha prata, ele tinha ouro. Mas o cara morava numa barraca, em lugares áridos, com um fedor de bicho para tudo que era lado, andava a pé, pensa num pé feio, cascudo, né? Era o pé de qualquer pessoa daquela época. Não tinha sapato. Quando muito, sandália. E você sabe como é que é andar de sandália, né? Hoje em dia é até melhor, mas quando eu era mais jovem, o pessoal não tinha muita educação com o cachorro, não. O cachorro fazia as coisas no meio da calçada. Você ia para a praia de chinelo, de vez em quando voltava com o negócio agarrado entre a sola e o chinelo, porque você chutou um troço que o cachorro deixou no meio do caminho, né? Outra coisa que o povo fazia muito era jogar guimba de cigarro acesa no chão. Quantas vezes eu pulava que nem um saci porque tinha queimado o pé. Não era uma vida fácil. Aquilo que Abraão tinha naquele tempo
Para aquela época era considerado um homem rico. Mas sabe o que acontece? Cada vez nós achamos que precisamos de mais coisas e mais coisas e mais coisas. As pessoas daquela época olhariam para nós e diriam, eles são ricos, eles têm muitas coisas. Mas grande parte da população está endividada no cartão de crédito, devendo prestações. Temos muitas coisas, mas o que é ser rico? Eu não vou responder. Mas eu acho que tem muito mais a ver com poder ter paz de espírito e descansar. Com poder estar perto das pessoas que realmente importam. Abraão deixou a parentela, mas ele estava com aqueles que lhe eram mais chegados, a sua esposa, o Ló, seu sobrinho. Ele estava mais perto das pessoas que realmente importavam para ele, que andavam com ele. Para que servem as riquezas? Toda vez que a gente compra alguma coisa a mais, a gente pensa que a gente vai ser um pouco mais feliz porque comprou aquilo. Eu já contei aqui, talvez uma dezena de vezes, a história do meu Autorama. Quem conhece Autorama aqui? Só o pessoal mais velho. Porque ele nem de perto, não passa nem perto dessas diversões hoje eletrônicas, né? Mas eu enchi a cabeça dos meus pais. Eu tinha uns 10 anos, que eu queria um Autorama. Eu passei o ano todo esperando o Natal para aquilo. Finalmente, eu ganhei o Autorama, o Fittipaldi. Montei aquele troço, dava um trabalho para montar danado, as peças não encaixavam direito, era duro. Liguei aquele negócio, brinquei 1 hora, brinquei 2 horas, no dia seguinte brinquei mais um pouquinho, aí minha mãe disse, olha, você tem que brincar e tem que guardar. Depois você monta de novo, para você brincar outra vez. Quando eu montei outra vez, foi outra luta. Enfim, não passou 2 dias, 3 dias, aquilo para mim já não era mais um motivo de felicidade, mas de infelicidade, eu já não queria mais aquele troço. Ficou guardado lá em casa, né? Apodreceu, estragou, acabou, e eu não queria mais. A maior parte das coisas que nós queremos muito, ou que nós desejamos, ou cobiçamos, ou queremos comprar, elas não entregam o que nós achamos que elas entregam. Você compra um smartphone, aí você abre uma rede social, vai ser muito bom ter essa rede social, vai ser bom ter aquela, depois você não tem mais sossego. Ou se você gostar disso e ficar realmente interagindo o tempo todo, você vai se tornar, desculpe, um burro. Porque vai ficar apoiando-se em conversas, em frasezinhas soltas. Ok, isso presta para deixar um recado para alguém, para mandar uma mensagem para alguém. Às vezes eu demoro para responder, não fiquem chateados comigo, é porque eu não olho. Toma tempo. E tem que ficar peneirando. E se você mandou uma gravação, cara, que seja de menos de 1 minuto, porque eu não vou ouvir. É muita coisa. Eu não sou feliz com esse troço, você é? Tem gente que é. Mas eu vou dizer, se você é feliz com esse negócio, você está empobrecendo. Aqui, ó. Você devia gastar mais tempo pensando melhor, planejando a sua vida e não com conversinha boba. Devia gastar mais tempo com informações que são produtivas para você, né? Que vão trazer algum benefício para a sua casa. Talvez até por aqui mesmo uma mensagem boa, né? Um bom documentário que seja, uma boa informação, mas a maior parte é besteira. O que é ser rico? Será que ser rico é ter ouro, prata e gado? Será que ser rico é ter carro, celular, apartamento próprio? O que é ser rico? É o que os outros acham ou é o que você precisa? Nós temos um problema no nosso tempo. É que nós estamos muito apegados ao conceito de que felicidade é ter coisas. O conceito bíblico, né, ou a Bíblia nos ensina que relacionamentos são mais importantes do que coisas. Porque coisas levam as pessoas a brigar. Quantas são as famílias que é só morrer alguém que tinha posses e já começa a confusão por causa de herança?
né? O que é ser rico? Ou o que devemos buscar para enriquecer? Aconteceu um problema com Abraão e com o Ló. Eles começaram a ter tantas coisas que a terra não suportava mais eles. O gado não pode, né? A grama acaba, leva um tempo para regenerar. O gado não pode ficar todo amontoado no lugar o tempo todo. Eles precisavam conseguir novos pastos. E começou a ter problemas entre os empregados de Ló e os empregados de Abrão. Começaram a brigar por terra, por pasto, começaram a brigar por água, e essa briga, obviamente, começou a afetar Ló e Abrão. E aí, então, eles respondem para nós o que é mais importante. Abrão chama Ló e diz, Ló, não dá para a gente ficar assim. A gente não pode ficar brigando, não pode haver contenda entre meus funcionários e os teus funcionários, entre eu e você, porque nós somos parentes chegados. O que Abrão está dizendo é, Ló, mais importante do que isso, do que essas coisas, somos nós dois. É nós continuarmos bem um com o outro. É nós vivermos bem um com o outro. É nós nos relacionarmos bem e não ficarmos cheios de ressentimentos e de mágoas por causa de coisas. E aí Abrão diz para Ló, ô Ló, faz o seguinte, vamos nos separar. Ele não está dizendo, eu vou brigar, não vou mais encontrar você. Ele está dizendo, vamos criar um espaço entre nós, para que não haja essa contenda, para que não haja briga, para que não haja disputa. Meus irmãos, nós precisamos eliminar os motivos de disputa e de contendas que nós temos com as pessoas da nossa casa, com as pessoas da nossa igreja, com os nossos vizinhos. Ceder é fundamental para ter paz. E você vai se sentir muito mais rico quando você tiver paz. Porque a razão pela qual todos nós acumulamos coisas é porque achamos que vamos ser mais felizes com coisas. Mas não existe felicidade com coisas quando não estamos felizes com as pessoas. Estar feliz com as pessoas, ou seja, estar bem com os demais, é muito mais precioso. Porque tem gente que é rica, tem bilhões e milhões, mas não tem sossego, porque não pode nem andar na rua. Não é mais anônimo, no sentido de, ou seja, todo mundo sabe que ele tem muitas coisas. E você sabe que nesse mundo tem muita gente muito ruim também, que cobiça coisas e que não mede esforços para tê-las, mesmo que tenha que fazer atrocidades. Abraão chamou Ló não para acabar a relação. Ele chamou Ló para criar um espaço para a relação deles, um espaço que o gado, um espaço que os muitos funcionários tinham roubado da relação deles. Estavam discutindo, estavam se aborrecendo, estavam guardando ressentimentos. Então Abrão diz para Ló, Ló, se você disser, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Se você disser, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Olha aí, escolhe, para onde você quer ir? Eu vou para o outro lado. O que Abraão está dizendo, Ló, eu abro mão para ficar bem contigo. Ló, eu estou disposto a perder coisas para ter mais de você, ou para manter você. Ló, eu estou disposto a priorizar o nosso relacionamento, o nosso grau de parentesco, o nosso amor familiar. É essa a proposta de Abrão. Abrão, e esse tipo de proposta, meus irmãos, ele vem de um coração transformado. Porque o centro da sua confiança foi posto em Deus, ele não está mais preocupado com as coisas. Aquilo que atormenta os outros, vou ter dinheiro na minha velhice,
Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que amanhã eu vou ter onde morar, o que comer? Aquilo que atormenta as pessoas já não era mais um tormento para Abraão, porque Deus disse para ele: eu vou te engrandecer, Abraão. Eu vou te engrandecer. Eu vou te abençoar. Seja uma bênção. Talvez tenha ecoado na cabeça de Abraão agora essa frase, nesse momento. Seja uma bênção. E Abraão pensou: como eu vou ser uma bênção nessa hora em que há conflito de interesses? Pois é, seja uma bênção confiando que Deus é a sua bênção. Então não importa se você cedeu, Deus tem mais para te dar. Não importa se você de algum modo perdeu algo para evitar um conflito. Importa é que diante de Deus você enriquece quando faz isso. Pode empobrecer diante dos homens, mas diante de Deus você enriquece. Quando você escolhe ser humilde ao invés de ser arrogante. Quando você escolhe dar ao invés de ficar agarrando a ponta e puxando para um lado e para o outro aquilo que tem. Quando você escolhe o caminho de ser honrado, ou seja, de ser alguém que tem honra diante de Deus e não honra diante dos homens, porque muitas coisas que nós fazemos e porque brigamos é porque nós não queremos ser desonrados, porque nós não queremos ser humilhados, porque nós não queremos perder para ninguém, não quero que ninguém se coloque por melhor do que eu, não aceito que ninguém me imponha as suas vontades. A questão é se nós vamos ser os tais diante dos homens ou diante daquele que é eterno, não é? Porque diante dos homens você pode se tornar alguém muito importante, muito notável, muito elogiado, mas isso vai durar pouco. Vai durar muito pouco. Já viveram talvez centenas de bilhões de pessoas nessa terra ao longo dos tempos. Só hoje, eu não sei mais, acho que somos o quê? 7 bilhões? 8 bilhões? Vou confiar em você, viu? Depois... 8 bilhões. Imagine ao longo dos séculos, talvez dezenas de bilhões nós fomos. Quantos são aqueles cuja fama atravessou os séculos? Quantos são aqueles cuja fama, boa, né? Atravessou uma dezena de anos depois da sua existência, ou 50 anos depois da sua existência? Quantos são os personagens históricos? Talvez 1000. Talvez você conheça 20. Ou 30. Talvez sejam 1000 juntando, ou um pouquinho mais, talvez. Então, queridos, a chance de você ser alguém cuja fama, cuja honra atravesse os séculos é muito pequena. Tem muitos zeros antes de chegar no 1. Entende? E olha, mesmo para eles não vale nada, morreram mesmo. O que adianta dizer, era um bom homem, morto. Fez grandes coisas, partiu. O seu legado ele não tem proveito para ele, a não ser aquilo que a pessoa ajuntou diante do Senhor. Porque aqui na terra, o homem mais prodigioso, mais inteligente, mais criativo, morreu. Fica o nome, mas o homem não desfruta de mais nada disso, não é isso? A não ser aquilo que nós juntamos no céu. Abraão escolheu confiar no Senhor e já não importava mais para onde ele ia. A bênção de Abraão estava garantida nas promessas e não no território. O Ló não, óbvio, ele também não tinha, o Ló não tinha essas promessas. O Ló estava na beirada, estava na aba do chapéu do Abraão. O Ló levantou o olho e escolheu logo a melhor parte. O Ló mostrou naquele momento onde estava a sua confiança. Ele olhou para a campina no Jordão, indo em direção às cidades da campina, e ele disse, eu vou para lá. Lá é que é bom. Lá é que é tudo irrigado.
Lá é que a vegetação é mais verde. Lá é que é melhor para o gado. Sabe aquela história do bife, né? O cara bota 2 bifes, 2 pessoas na mesa, aí o garçom vem e traz 2 bifes, um pequeno, o outro maior. Aí fica aquele negócio, não, pega você, não, pega você, não, pega você, não, pega você. Né? Uma vez eu vi era uma comédia, né? Botou os 2 bifes lá, ficaram os 2 olhando, aí um deles foi lá, pegou o maior, pum, botou no prato dele. Aí o outro disse, poxa, você pegou o maior? Ele disse, se você fosse escolher primeiro, qual você ia escolher? O menor. Ué, então tá tudo certo, você está com o menor, eu estou com o maior. Ora, não é assim? Pois bem, a gente esperaria de quê? De Ló, sobrinho, né? Ou seja, tendo seu tio, um homem mais velho, estando ele vivendo, digamos assim, aos favores do seu tio, quando saiu de Harã, tendo ele prosperado no caminho junto com o seu tio, qual seria eticamente o melhor conselho para Ló? Ô Ló, deixa a melhor parte para ele, né? Você é mais jovem, você pode ralar mais, mas é que o Ló não tinha todos os compêndios de ética que nós temos hoje. Ele olhou e disse, opa, é lá. Mas para Abraão não importava. A bênção de Abraão não era a campina, era o Senhor do altar. Entende? A bênção de Abraão não estava nas campinas, nas cidades da campina, não estava nas campinas do Jordão, estava no altar de Betel, no altar onde ele celebrou, onde ele se dedicou, onde ele adorou o Deus que lhe fez promessas. É isso. A nossa riqueza, ou o nosso enriquecimento, a nossa visão daquilo que é melhor, daquilo que nos enriquece, deve estar vinculado com o altar de Deus, com as promessas do Senhor, com a ordem que Ele deu para nós. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja abençoador. Seja você a fonte de outros. Amém? Seja fonte para outros. Abençoe. Porque as promessas do Senhor dizem para nós que Ele vai nos abençoar grandemente. Amém? Que Ele vai conduzir a nossa vida ao engrandecimento. E aí eu volto a perguntar, o que é ser rico, né? Engrandecer-se é juntar tesouros no céu. Porque lá ninguém vai tirar. Amém? A nossa confiança, Deus te chamou, o centro da tua confiança está no Senhor? O centro da tua vida está no altar? Então Ele vai engrandecer você. Não importa se as pessoas vão tentar te diminuir, não importa se as pessoas vão te achatar, não importa o que vão dizer de você, não importa se o centro da sua confiança está nas promessas do Senhor e o centro da sua vida está no altar. Importa o que Ele diz, porque o que Ele diz permanece para sempre. O que os outros dizem, por mais palminhas que batam para você, do caixão você não vai escutar nada. Para ser duro. Entende? Já vi sepultamento que as pessoas batiam palma, né? Assim, né? Alegre, glorificando a Deus pela vida da pessoa. Não estou falando bater palma, finalmente ele foi. Não é isso. Não é disso. Também já vi. Mas não bateram palma por isso, não. É. Mas eu estou dizendo, às vezes as pessoas oram, né, e agradecem a Deus, aí vai lá, o pessoal bate. Eu nunca vi defunto levantar e dizer, obrigado. Então, daí dá para se tirar 2 lições, aliás, uma lição principalmente.
Se você tem que abençoar alguém, se você tem que fazer um elogio a alguém, se você tem que presentear alguém, faça em vida. Não fica gastando dinheiro com coroa de flor, essas coisas assim, não. Porque ele não está aproveitando nada. Seja você uma bênção. Mas corre porque tu não sabe quando vai acabar a vida daquele que tu vai abençoar. Então abençoa ele hoje. Abençoa agora. Abençoa com um sorriso. Abençoa com um abraço. Abençoa com um beijo. Depende tudo do grau de relação, né? Abençoa, corre para abençoar. Porque você recebeu uma ordem. Quando a gente recebe uma ordem, a gente deve correr para cumprir. Amém? Não deve ficar postergando, porque a oportunidade de cumpri-la pode passar. Seja uma bênção. Abrão abençoou Ló. Abrão continuou amando Ló. A Bíblia fala que Ló foi montando as suas tendas. Pedro fala de Ló que ele era um homem justo. E que Deus resolveu, então, tirar Ló de Sodoma antes de destruir Sodoma. Você diria de Ló um homem justo? Um homem justo no sentido de que não era uma má pessoa, mas ele tinha falhas. Mas Abrão não enxergou essas falhas em Ló para se separar dele. Separar no sentido de separar de coração. Abrão propôs uma distância entre eles para que não houvesse briga, mas para que eles pudessem continuar com o coração próximo. Quando Ló foi sequestrado por um outro rei, quando invadiram aquelas cidades e tomaram aquelas pessoas como escravos e levaram, Abraão juntou um exército e foi atrás e tirou Ló de lá. Quando finalmente Deus disse que ia destruir aquelas cidades, Abrão intercedeu. Ficou insistindo com o Senhor, mas o Senhor, e se tiverem ali? É porque Abrão não chegou no número certo. Mas ainda assim o Senhor preservou Ló. Abrão defendeu Ló, protegeu Ló. Primeiro ele criou, digamos assim. Ajudou a promover Ló. Protegeu Ló. Defendeu Ló. Intercedeu por Ló. Ele foi uma bênção na vida do Ló. Se o Ló não foi tão bênção assim na vida de Abrão, se ele perdeu a oportunidade, ele perdeu. Poderia ter entesourado a oportunidade, poderia ter tido a oportunidade de entesourar e ter cumprido com essa oportunidade. Ele poderia ter dito, não, Abrão, o melhor lugar é o teu. Perdeu a chance. Abrão não perdeu a chance. Abrão, sempre que pôde, foi uma bênção na vida de Ló. Amém? Seja uma bênção. Entenda como riqueza principal os relacionamentos das pessoas que realmente, com as pessoas que realmente importam. Entenda como riqueza principal manter próximo das pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são próximas tuas. Mas não criar uma barreira intransponível, não terminar de vez, não exterminar com a possibilidade de unidade. Abra mão. A tua bênção, a tua prosperidade está no Senhor e não no lugar. Isso serve para tudo na nossa vida. Às vezes a pessoa chega, pastor, eu estava desempregado, eu tenho duas propostas de emprego, uma para trabalhar na empresa tal, outra para trabalhar na empresa tal. Qual eu aceito, pastor? Eu sei lá. Não me bota nessa furada, não. Mas se nenhuma das duas gera impedimento para o teu serviço ao Senhor, então,
a que você escolher, você vai ser abençoado, porque a bênção não está na empresa, não está no território, não está nas coisas, a tua bênção está no Senhor. Onde você for, você vai ser abençoado, se você mantiver a sua confiança em Deus, se o centro da sua confiança for o Senhor, e se o altar for o centro da sua vida, você vai ser abençoado. Não importa a empresa, você vai entrar lá, ela vai ser abençoada, porque você é bendito. E se eles te abençoarem, eles vão crescer. Se te derem um chute para fora, problema deles, perderam uma grande aquisição. O Senhor vai te abençoar em outro lugar. Amém? Porque se o teu coração, se o centro da sua confiança são as promessas, né? E o centro da sua vida é o altar, o Senhor vai te abençoar. Amém? Você vai para o Egito, Deus vai te abençoar. Você vai para Betel, Deus vai te abençoar. Você vai na direção oposta das Campinas Verdejantes, Deus vai te abençoar. Bastando essas duas coisas. Que nós façamos de fato essa transição, essa mudança de eixo. Fui chamado para o Senhor para isso, para que Ele seja o centro da minha confiança e Ele seja o altar dEle, a adoração a Ele seja o centro da minha vida. Amém? Deus Santo, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor amado. Cuidando de nós no dia a dia, mas hoje, Pai, abençoa-nos, fazendo-nos, ó Pai amado, compreender e não esquecer que a nossa confiança tem que estar posta em Ti, e que o centro da nossa vida tem que ser a adoração a Ti, porque esse será o centro, aliás, esta será a nossa vida contigo eternamente. Então, Pai, ajuda-nos a fazer isso, Pai. A trazer o nosso coração a essa verdade. Confiar em Ti sobre todas as coisas. E adorar a Ti como modo de vida. Fazer tudo tendo em vista a Tua vontade. Faz isso, Pai. Não é natural nosso. Como seres humanos naturais, nós queremos, ó Senhor amado, coisas, temos temores, medos. Muitas vezes, ó Senhor, somos atraídos a outras coisas, mas longe do Teu altar. Mas, Senhor amado, opera essa transformação em nós. Que a nossa confiança esteja em Ti e a nossa vida no Teu altar. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Vamos servir a mesa do Senhor?